Provar uma vida inteira de trabalho no campo. Para milhares de trabalhadores rurais, esse é o grande obstáculo, né? A barreira final para conseguir a aposentadoria. E para os advogados que os representam, nossa, é um desafio probatório imenso. Mas e se a tecnologia pudesse entrar em campo e transformar essa complexidade toda em uma prova clara? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que se transforma décadas de trabalho, de sol a sol, muitas vezes baseado só na palavra, sem um registro formal sequer, em uma prova que vai convencer o INSS ou um juiz? É um verdadeiro quebra-cabeça, sabe? Onde as peças estão espalhadas pelo tempo e os documentos que a gente está acostumado a ver simplesmente não existem ou não são suficientes. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa mapear o tamanho do problema. E olha, ele é maior do que parece. Não estamos falando só de juntar uns papéis, não. É sobre reconstruir a história de uma vida inteira de trabalho e tornar essa história legalmente incontestável. E aqui estão os grandes vilões dessa história. A falta de documentação formal, claro, é o mais óbvio, mas tem mais. Tem aqueles imóveis que são passados de geração para geração sem um registro adequado, sem escritura. Os vínculos de trabalho que são na base da confiança, do fio do bigode. E com tudo isso, a dificuldade enorme de organizar essa bagunça e criar uma linha do tempo que faça sentido dentro de um processo. É exatamente para preencher essa lacuna que surgem soluções técnicas, como a da IVR Inovação. A proposta aqui é bem clara: criar uma ponte. Uma ponte entre a realidade do campo, que é muito particular, e as exigências do processo legal, transformando informações que estão soltas por aí em provas sólidas. Vinda lá do sertão do Rio Grande do Norte, a IVR une duas coisas: um conhecimento profundo da realidade rural com uma especialização técnica de ponta. A missão deles é bem direta: fortalecer os processos de aposentadoria, oferecendo aquela base de provas que, na maioria das vezes, está faltando. Certo. Então, como é que isso funciona na prática? A IVR desenvolveu o que a gente pode chamar de um verdadeiro arsenal de ferramentas e documentos técnicos. Vamos dar uma olhada agora em como cada uma dessas peças se encaixa para montar um caso realmente forte. A primeira peça desse quebra-cabeça é a terra. Com o georreferenciamento, a propriedade é localizada no mapa com precisão de satélite. Para um advogado, isso é uma prova irrefutável da existência e do uso rural daquela área, mesmo que não exista uma escritura formal. É, de fato, o ponto de partida material do caso. Agora, olha que interessante a força do CAR. O Cadastro Ambiental Rural não é só uma obrigação ambiental, não. O próprio INSS reconhece ele oficialmente como prova material, ou seja, ele cria um vínculo formal, documentado, entre o trabalhador e o imóvel onde ele de fato exerce a sua atividade. Na sequência, a gente tem o CCIR e o ITR. Pensa neles como se fosse o registro histórico da terra. Eles não provam apenas a exploração rural em um momento, mas a sua continuidade ao longo dos anos. E para o cálculo da aposentadoria, essa prova de tempo vale ouro. Mas e quando a papelada antiga simplesmente não existe? Aí é que a tecnologia visual entra em campo. Laudos técnicos e fotos com georreferenciamento trazem o trabalho rural para dentro do processo. Uma imagem da plantação, do gado, com data e local exatos, pode falar muito mais do que qualquer documento amarelado pelo tempo. Certo, mas onde exatamente o trabalho técnico termina e o trabalho jurídico começa? Esse é um ponto fundamental. A proposta aqui é de uma parceria, sabe? Uma aliança onde cada especialista atua na sua área, naquilo que faz de melhor. E a divisão de tarefas é muito clara. De um lado você tem o apoio técnico, laudos, mapas, a organização das provas. Do outro, a condução jurídica, as petições, a estratégia processual, a representação do cliente. É como se um fornecesse a munição probatória e o outro a estratégia de batalha. É uma soma que, no final, multiplica os resultados. Então, o ponto crucial é este: a IVR não pratica advocacia. Ela entrega o insumo técnico, a matéria-prima da prova, para que o profissional do direito possa construir a melhor defesa possível para o cliente. Tudo isso sem qualquer conflito ou sobreposição de funções. E qual é o produto final que sai dessa parceria? É o que eles chamam de Kit Rural IVR. Basicamente, um dossiê técnico completo, super organizado e já pensado para maximizar as chances de sucesso do processo. O processo todo é bem metódico. Começa com uma análise profunda do caso, depois vem a coleta de todas as provas técnicas, seja em campo ou em cartórios.
Em seguida, tudo organizado numa linha do tempo bem clara e, por fim, esse dossiê completo é entregue na mão do advogado. O resultado, usando a própria expressão da fonte, é que o advogado recebe o caso mastigado. Isso significa ter uma base técnica super robusta, organizada, o que libera tempo e energia para focar naquilo que realmente importa, a estratégia jurídica. Vamos só recapitular, porque este quadro resume bem a estratégia toda. Cada documento tem uma função específica. A declaração de atividade rural abre a porta, como início de prova. O georreferenciamento ancora o caso na terra. O CAR, o CCIR constroem a linha do tempo. E o kit rural consolida tudo isso, entregando um dossiê pronto para a ação. Cada peça é um passo a mais perto do sucesso. No fim das contas, a proposta de valor se resume a isso aqui. Para o cliente, é a segurança de ter um conjunto de provas muito mais forte, mais concreto. E para o advogado, é a eficiência de poder trabalhar com um material técnico de altíssima qualidade, otimizando seu tempo e sua atuação. A reflexão final que fica é a seguinte: num campo tão complexo como o direito previdenciário rural, talvez a vitória não esteja só na tese jurídica, mas na força da prova que sustenta essa tese. Unir a expertise técnica com a estratégia legal parece não ser mais só um caminho, mas uma necessidade para transformar a complexidade em resultado. Como a gente viu, a construção da prova técnica deixou de ser um mero detalhe. Ela se tornou o pilar que pode sustentar ou derrubar o direito de quem dedicou uma vida inteira ao campo. A tecnologia está finalmente dando voz e validade a essas histórias. Obrigado por acompanhar esta análise.